Agora a gente fala, pessoal, já são 4h06 pelo horário de Brasília, a gente segue ao vivo por aqui. Falamos do mercado de cannabis medicinal, que deve movimentar mais de 970 milhões de reais em 2025 aqui no nosso país, segundo um estudo da consultoria Kaya Mind. Se essa projeção se confirmar, vai ser uma alta de 8,4% em relação ao ano passado. Lembrando que, recentemente, a Anvisa também autorizou a pesquisa científica sobre o cultivo de cannabis pela Embrapa. Vamos conversar sobre esse cenário, então, com o Thiago Decena Cardoso, fundador e chefe de inteligência da Kaya Mind. Muito bem-vindo, Thiago. Obrigada por conversar com a gente aqui. Uma boa tarde. Prazer é todo meu, uma boa tarde para todo mundo. Muito importante esse espaço que vocês estão dando para um tema tão relevante, então feliz de estar aqui. Imagina, a gente que agradece pela presença. Eu queria muito saber a percepção de vocês diante desse cenário. A gente está falando de números, projeção de 970 milhões só para 2025. O que está, quando a gente olha com relação a esse cenário de crescimento tão grande assim, qual que é a resposta para esse crescimento na avaliação de vocês, Thiago, principalmente de um ano para o outro? Boa. Esse é um mercado que ele tem crescido em duplo dígito desde que ele começou ali mais estruturado, então ali por 2020. Esse crescimento ele vem na esteira de uma maior educação médica de qualidade e contínua que as marcas que hoje, né, são mais de 400 marcas que atuam no Brasil, ou seja, que vendem algum tipo de produto de cannabis. Obviamente, quando a gente está falando que a gente está falando de produtos legais, prescritos por médico para condições médicas sérias. E o que engloba esse quase R$ 1 bilhão aí no ano é justamente a venda direta de produtos para pacientes finais, né? Aqui a gente ainda não está englobando toda uma cadeia nacional de produção, de produção, de marketing, de jurídico, de transporte, né? Toda essa cadeia de produção ainda não está englobada aqui e a gente espera que com essa decisão aí da Anvisa, né? Essa liberação que a Anvisa deu para a Embrapa fazer pesquisa, a gente espera que isso desbloqueie no médio e longo prazo uma discussão mais científica e que esse mercado ele se desbloqueie para outras vias de uso, principalmente industriais, que a gente sabe que o Brasil está precisando tanto, né, dessa diversificação da cultura nacional para que a gente consiga, né, a gente estavam passando aí agora a questão do Brasil ficando para trás, né, dos vizinhos. Eu acho que a liberação e a regulamentação séria da cannabis pode ajudar muito o Brasil a fazer essa virada de chave, sabe? Perfeito, Thiago. Queria entender também, quando a gente olha especificamente para esse faturamento e essa previsão agora para esse ano, o que vocês estão levando em consideração, o que vocês consideram? Tem mais a ver com importação de produtos, quando a gente pensa especificamente nesse impulsionamento, né? Farmácias de manipulação, produtos nacionais que são regularizados pela Anvisa. O que a gente está falando quando a gente olha para esse número aí? Muito boa pergunta, porque para a gente responder isso, a gente tem que ter claro na nossa cabeça como funciona o mercado da cannabis no Brasil, né? Então, quais são os pilares que permitem com que esse mercado hoje funcione e opere de uma maneira escalável, séria, responsável e dentro dos limites legais. A gente tem basicamente três grandes pilares desse mercado hoje. Dois deles são duas regulamentações da diretoria colegiada da Anvisa, então a RDC 660 e a RDC 327. Então, a RDC 660 é a resolução da Anvisa que rege como que vai ser a importação de produtos de cannabis, sempre prescrito por um médico, obviamente. E a RDC 327 é a que rege a venda de produtos em farmácia. Qual que é a diferença aqui para ficar claro para a gente? Nas farmácias, a Anvisa pede uma barra sanitária que está entre as mais altas do mundo, ou seja, para você não é qualquer empresa que consegue ir lá e começar a vender cannabis na farmácia. Esse produto que começa a vender na farmácia, ele precisa ter uma autorização sanitária da Anvisa, então ele tem que ter uma série de documentações comprovando que todo o processo, desde a planta, desde a semente até a venda final, está em compliance com o que a agência quer. E esses produtos eles precisam ser submetidos a estudos clínicos, né? Todo mundo que está em casa aí vai lembrar quão difícil era o processo de fazer, por exemplo, vacina lá na pandemia da Covid.
Porque a vacina ela precisa passar por estudos clínicos, fase 1, 2, 3, duplo cego, randomizado, para garantir a eficiência dela. E essa mesma barra que a Anvisa pede para venda nas farmácias. Então, para você, empresa, vender na farmácia, você precisa ter um estudo clínico que ele demora 5, 10 anos para ser feito e custa milhões e milhões de reais. Então, hoje, quem vende produtos nas farmácias são as grandes farmacêuticas brasileiras. Por outro lado, a importação ela tem uma barra sanitária menor, porque é uma barra que não é da Anvisa, né? A importação, o que a Anvisa fala, basicamente? Que o médico ele pode prescrever qualquer produto, tirando flores, obviamente, mas qualquer produto de cannabis no mundo, se for prescrito por um médico, o paciente pode importar. No mundo, não importa o tipo, a cor, a potência, o canabinoide, não importa nada. Se o médico te prescrever, você pode importar. E como cada um dos países que vem essas importações, então vem de mais de 50 países importações para o Brasil. Como cada um dos países tem as próprias leis, os próprios limites de THC, os próprios regimentos, então significa que a Anvisa não tem como fazer esse controle de todos os países, então essa resolução da importação é o quê? A Anvisa fala, fica a critério do médico e do paciente tomar essa decisão e importar por conta própria. A Anvisa meio que lava as mãos nesse sentido. Então, tem essas duas resoluções que hoje são as maiores do Brasil, cada uma é ao redor aí de 35%, 40% do tamanho de mercado. E, por fim, a gente tem a via das associações, que só existe no Brasil. Para quem não sabe, as associações foram inicialmente fundadas por mães de crianças atípicas, com sérios problemas em casa de não achar remédio, de já ter tentado todo tipo de tratamento, todos os tratamentos serem muito caros, e descobriram na cannabis um tratamento legal, sério, e que na prática fazia o filho delas passar de 250 convulsões por dia para 2 convulsões por semana. Então, quando você, como mãe, vê o impacto real disso no seu filho, você faz o quê? Você briga até as últimas consequências para dar qualidade de vida para o seu filho. E foi o que as mães fizeram lá em 2015. Então, se a gente está hoje falando disso na CNN, a gente deve a essas mães que lá em 2015 saíam na Folha, saíam em diversos lugares grandes falando, estou fazendo uma desobediência civil em prol da segurança e da vida do meu filho. Então, essas associações, elas não são via Anvisa, elas são via judiciário. Hoje a gente tem mais de 300 associações no Brasil, onde cada associação pode operar de maneira diferente, a depender do que aquele juiz decidiu que ela podia fazer. Então, tem associação que planta e vende o óleo, tem associação que faz assistência jurídica, tem associação que media a importação de produtos. Então, dentro dessas 300 associações do Brasil, tem de tudo. E elas correspondem aí a 20 e pouquinhos % desse mercado no Brasil, que é bem relevante, tá? Então, hoje, esse mercado de quase R$1 bilhão, ele está distribuído dentro dessas 3 vias. Cada via tem seu ponto forte e fraco, e cabe ao médico e ao paciente entender qual que é a melhor opção dentro delas para iniciar o tratamento. Agora, Tiago, aproveito para te perguntar, você até citou agora há pouco sobre esse movimento da Anvisa permitindo a Embrapa a cultivar cannabis para pesquisa. Eu queria entender o que pode vir daqui para frente com esse avanço especificamente. A gente pode talvez pensar numa cannabis medicinal mais barata, para, no fim das contas, até pacientes. Como é que você enxerga esse cenário? Até talvez acelerar a nacionalização do produto. Como é que vocês estão enxergando esse movimento? Perfeito. Ótima pergunta. Ele é um movimento indireto para o mercado da cannabis. O que isso significa, né? E o que foi autorizado ali para todo mundo que está em casa entender a gente. A Anvisa autorizou a Embrapa a iniciar os estudos, foi uma autorização de cultivo de cannabis para pesquisas científicas. Essa autorização, né, esse projeto, ele tem a perspectiva de durar mais de 12 anos, onde os focos aqui desse projeto são para fins de desenvolvimento técnico da planta em solo brasileiro, né? Porque a gente tem que lembrar, gente, que historicamente, e aí historicamente quando a gente estava falando, principalmente nos últimos 100 anos, a gente teve o cultivo em escala das sementes de cannabis feito principalmente por países temperados, países frios, como o Canadá, como alguns estados dos Estados Unidos,
como Holanda e alguns países da Europa. E essa genética das sementes que foram desenvolvidas para lá, elas não são boas para um solo brasileiro, por exemplo, para o sol do Nordeste. Então, a gente precisa fazer todo um processo de melhoramento genético para a gente ter sementes e espécies adaptadas ao solo, ao clima, ao tipo de cultivo do Brasil, que também são muitos, né? Porque o norte, sul, centro-oeste é tudo muito diferente, mas a gente precisa criar essas sementes que se dão bem em solo nacional, para aí sim a gente pensar em desenvolver efetivamente uma indústria para baratear os medicamentos, em pensar em desenvolver, em pegar todo esse desenvolvimento feito e aí sim migrar para a indústria. Então, por isso que eu comecei falando que ele é um impacto indireto, porque ele é um impacto que é um programa que visa conservação e caracterização de germoplasma, desenvolvimento de base científica e tecnológica para a cadeia produtiva, pré-melhoramento do câmbio para fibras e sementes, enfim, tem ali introdução de novos materiais genéticos, conceitos ali de biofábricas, enfim, tem uma série de elementos que vêm nessa decisão que visam construir a fundação porque eventualmente vai ser essa indústria da cannabis toda escorada e baseada, né, toda a cadeia em solo nacional. Porque também, né, essa produção de IFA e de ativo é algo que o Brasil fazia muito até os anos 80 e deixou-se de fazer. Então, para quem não sabe, hoje o Brasil importa 90 a 95% dos insumos farmacêuticos que a gente consome. Então, se amanhã tem uma guerra ou fecha qualquer coisa de importação, a gente não tem remédio para tomar. Então, isso é algo que a gente tinha muito forte até ali a década de 80, 90, principalmente fim da década de 80. Então, o que tá sendo proposto aqui é a criação de uma cadeia em solo nacional que ela parte da semente e ela vai até o IFA, algo que o Brasil não está acostumado a fazer em outros lugares, mas que o Brasil tem plena capacidade. Então, talvez até a cannabis possa ser essa retomada da indústria brasileira para a gente efetivamente desenvolver mais cadeias da saúde em solo nacional e garantir que esse valor que está sendo gerado está ficando aqui e não está indo para fora, porque a gente sabe que isso tem uma área que ela nunca vai acabar, porque pessoas estão vivas e ficam doentes, é a área da saúde, é a procura por medicamentos e produtos que beneficiem, né, não só o produto para quem está doente, mas aquele produto para quem quer se manter saudável, né? O bem-estar, o pré-cuidado, que é algo que tem crescido muito no Brasil nos últimos 10 anos, principalmente. Então, a cannabis, ela entra no medicinal com essa força, justamente, e essa decisão da Embrapa, ela fundamenta, ela é a fundação, está sendo construída a fundação do que vai permitir com que esse mercado inteiro se desenvolva, não só para o mercado medicinal, né? Porque aqui a gente também está falando do melhoramento genético para o cânhamo, por exemplo, que você faz fibra, você faz semente, ração para gato, tem mais de 25 mil usos, né? Então, poxa, a gente tem alguns estudos comparando, por exemplo, cânhamo e eucalipto, né? Que cânhamo, por exemplo, dá por hectare 4 vezes mais fibra para papel do que o eucalipto, né? A gente tem uma porcentagem de celulose na composição do cânhamo de até 77%, enquanto no eucalipto é 45%. O ciclo de cultivo do cânhamo é de 100 a 150 dias. Você está tirando um novo, enquanto do eucalipto é 7 anos. Né? A durabilidade média do papel do cânhamo é 200 anos, enquanto o do eucalipto é 60. E a gente pode fazer essas comparações com eucalipto, com algodão, com proteínas como ervilha, né? Então, até para te passar, mas para fechar isso, poxa, para você produzir 1 quilo de cânhamo, você precisa de 3 mil litros de água. Para você produzir 1 quilo de algodão, você precisa de 10 mil litros de água. Né, com um ciclo muito menor, com mais resistência. Então, ela é meio que uma super planta nesse sentido, porque da flor você tira produtos para fazer remédio, produtos de bem-estar, cosméticos, da fibra você tira para fazer isolante de ar-condicionado, para você munir toda uma indústria. Das sementes, por exemplo, você consegue fazer ração para gado, azeite, comida, uma série de coisas. E para fechar, sabe quem hoje é o maior produtor de cânhamo do mundo? A China.
só que ela consome para a indústria dela, ela não exporta nada, porque ela consome internamente tudo que ela produz, munindo a indústria dela. Então, o Brasil tem uma capacidade produtiva e para escalar esse mercado bilionário e se tornar pioneiro nisso, que nenhum outro país no mundo tem. O que a gente precisa é de fundamentos teóricos e leis práticas para conseguir desenvolver uma indústria séria em cima disso. Thiago Decena Cardoso, fundador e chefe de inteligência na Caia Mind. Obrigada mais uma vez pela conversa. Volte sempre, tá? A gente vai continuar sempre de olho aí nesse tipo de economia. Satisfação, obrigado a você, André. Um bom dia para vocês. Obrigada, um bom trabalho e boa semana para vocês por aí.